Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui nesse tutorial. Eu preparei tudo com muito carinho para que você entenda e consiga aplicar aí no seu vestido, tá? Peço desculpa a vocês por ter ficado o vídeo só na parte do meio, tá? Mas espero que vocês consigam entender direitinho. Então vamos lá. Eu vou iniciar com barbante 4, agulha 3 milímetros e vou usar também essa argola de acrílico, que pode ser usada de madeira também, tá? Dá 2 dedinhos. Vamos iniciar com um anel mágico. E nesse anel vamos fazer 5 pontos altos, começando com 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto. Faço as 3 correntinhas e vou fazer mais 4 pontos altos. Todos os tamanhos começam com essa mesma sequência, tá? Fiz aqui os meus 5 pontos altos, faço uma correntinha de separação e vou fazer mais 5. 5 pontos altos. Uma correntinha. Ó, fiz os meus 5, vou fazer mais uma correntinha e mais 5 pontos altos. Todos os tamanhos vão começar com essa mesma sequência, 5 pontos altos, uma correntinha, 5 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos e uma correntinha para finalizar. Ó, terminei o meu aqui. Ficou assim, 3 bloquinhos, fecho meu anel mágico. Faço a minha última correntinha aqui. E vou fechar ali na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fica desse jeito. Vou subir novamente aqui. Ó, vou iniciar fazendo um ponto baixo. Volto ali na metade e faço mais um ponto baixo, tá? Pra o fechamento ficar bem certinho, não ficar aquela marca ali no meio do bojo. E sigo fazendo pontos altos até chegar na correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Aqui no meio dessa correntinha, eu vou estar fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Aí, vou voltar novamente a fazer um ponto alto sobre cada ponto, sem esquecer desse primeiro aí, tá? Ele fica um pouquinho escondido, mas não esqueçam dele. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando chegar aqui nessa correntinha, eu volto. Ó, voltei. Vou fazer novamente a mesma coisa que fizemos na outra. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Os cantinhos sempre vão ser assim, tá? Essa mesma sequência de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, vou voltar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar ainda nessa partezinha aí da correntinha novamente. Ó, cheguei aqui e já fiz meus 2 pontos altos, a correntinha e os 2 pontos altos, tá? Aí, ficou faltando esse primeiro ponto que começamos ali sempre no segundo, tá? E vou fazer aí meu último ponto alto, porque como começamos ali no segundo, ficou faltando um aí nesse primeiro. Ó, vou fazer aqui o meu último. E aqui agora, pra ficar o fechamento perfeito, eu puxo o fio um pouquinho, venho aqui nessa segunda, ó, tem esse primeiro passinho, vem nesse segundo de trás pra frente, insiro a agulha, ó, no segundo ponto. E agora eu vou retomar, pegar essa argolinha ali, ó, e puxar ela lá pra parte de trás do ponto. E aqui ficamos com o fechamento perfeito, não vamos ficar com aquela cicatriz, tá? Agora, vamos dar sequência à carreira. Vou ali, vou fazer nesse mesmo ponto, ó. Vou inserir e vou fazer o ponto baixo. Fico com 2 argolinhas. E já posso fazer meu ponto baixo. Ó, vocês podem reparar que ficou muito perfeitinho o fechamento, tá vendo? Agora, para dar sequência, eu insiro ali nessa argolinha, pego lá atrás e posso fazer meu segundo ponto baixo para dar a altura do primeiro ponto alto, tá? E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Agora, vamos ter 2 a mais, porque na carreira anterior fizemos 2 a mais, tá? Dentro daquela uma correntinha. Vou seguir até a correntinha novamente.
Fazendo pontos altos. Agora aqui na correntinha, nós vamos repetir o que fizemos na carreira anterior. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Lembrando que todos os cantos agora vão ser exatamente assim, tá? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Essa sequência vai ser repetida em todas as carreiras. Agora, ponto alto sobre ponto alto, até chegar na correntinha novamente. Vou fazer aqui o ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, eu vou fazer novamente o que fizemos aqui nesse canto, tá? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar na correntinha novamente. Repito o canto. Quando chegar ali, eu volto para fazer o fechamento com vocês. Ó, voltei. Fiz pontos altos sobre pontos altos e o cantinho a mesma coisa que ensinei vocês ali o primeiro, tá? Agora, novamente, ó. Fiz até o último ponto alto, pulo esse primeiro, insiro a agulha de trás para frente. Volto ali, pego a argolinha, puxo lá para a parte de trás. Ficou assim. Estico um pouquinho, tá? Para não ficar repuxado. E posso fazer já meu ponto baixo ali. Se vocês quiserem só fazendo as 3 correntinhas, também podem estar fazendo, tá? Só que vai ficar a cicatriz aí no meio. Ó, fiz meu primeiro ponto baixo, vou ali no meio do ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Ficou o primeiro ponto alto. E sigo trabalhando normalmente, um ponto alto sobre cada ponto alto. Na parte das correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Ó, vou fazer até ali. Somente pontos altos, ó. Cheguei aqui na correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e os 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Se vocês ficarem com dúvida, tá? Da parte do fechamento ou do como fazer o cantinho, voltem um pouquinho o vídeo e assistam novamente, tá? Aí, nesse canto, vou fazer a mesma coisa, sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, faço o cantinho igualzinho e a parte do fechamento também, tá? Igualzinho que fizemos aqui. Eu vou fazer por algumas carreiras aqui e eu volto com vocês, tá? A mesma coisa, ficou com dúvida? Volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente como que faz, tá? As carreiras são exatamente iguais, essas 2 últimas que fizemos. Terminei o meu aqui, ó, ficou assim, a parte do fechamento fica perfeito. Agora, para saber o tamanho, vocês vão tirar essas 2 medidas aí, tá? A base do seio e a altura. O meu ficou com 6 carreiras, agora vamos subir para fazer a carreira de acabamento, ó. Vou fechar com vocês aí, ó. Pego ali no segundo ponto por trás, puxo o fio e vou fazer meu primeiro ponto baixo aí. Insiro a agulha, puxo, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos em cima desses pontos altos da carreira de base até chegar na correntinha. No final eu dou a medida em centímetros, tá? Pra vocês lá, eu vou mostrar com ele pronto quantos centímetros que ficou. Agora eu só mostro a quantidade de carreiras e aonde vocês têm que tirar a medida. Aí eu fiz um último ponto baixo dentro aí da correntinha. Vou pegar minha argolinha e vamos fazer nosso primeiro ponto baixo. Posiciono ali no meio, puxo lá atrás uma argolinha e pego mais uma na parte da frente agora, ó, e faço um ponto baixo. É um pouquinho difícil de passar esse primeiro, tá? Mas paciência, vocês conseguem passar. Fugi um pouquinho da câmera, vocês me desculpem, tá? Mas eu só passei ele pelo meio das 2 argolinhas. Agora, novamente, pego ali pelo meio, a linha lá atrás, fico com 2 argolinhas. E ali, ó, vou pegar na parte de dentro da argolinha agora e fazer o ponto baixo. O primeiro que é um pouquinho diferente, ó, mas agora segue a sequência. Eu vou botar 3 pontos baixos aí nessa parte da argolinha. Mas se vocês quiserem colocar mais, eu acho que já tá seguro. Mas vocês fiquem à vontade para colocar se quiserem. Agora nós vamos fazer pontos baixos em cima desses pontos altos até o próximo espaço de correntinha, tá? Sigo fazendo pontos baixos. Ó, ficou assim a parte de trás da argolinha, com esses 3 pontos baixos. Vou fazer até chegar aqui e eu volto com vocês. Terminei aqui essa parte de pontos baixos.
E aqui vamos fazer nossa primeira alça. Faça um ponto baixo dentro da correntinha. E eu vou fazer um cordão de correntinhas que dê para amarrar na parte do pescoço, tá? O meu ficou com 100 correntinhas. Mas se vocês quiserem estar fazendo com mais também, podem se sentir à vontade. Vou fazer o meu aqui e eu volto com vocês. Ó, terminei o meu aqui, só um cordão de correntinhas. Agora eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos por toda essa cordinha. Somente isso que eu vou estar fazendo, tá? Até chegar lá no bojo novamente. Ó, vai ficando assim, eu acho que ele fica muito bonito. Vou fazer até chegar aqui. Se vocês quiserem fazer pontos baixos também, ele fica mais larguinho, tá? Cheguei aqui, vou fazer um último ponto baixo ali dentro da correntinha. Vou seguir trabalhando pontos baixos até chegar na outra ponta do bojo. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no espaço de corrente, tá? Ó, vou fazer toda essa parte de pontos baixos. Chegando aqui, vou fazer um ponto baixo aqui dentro e fazer novamente essa cordinha que acabamos de fazer aqui, tá? Faço um cordão de correntinhos e volto em pontos baixíssimos e depois fecho com ponto baixo. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e acompanhe novamente o passo a passo dessa correntinha, tá? Vou fazer uma aqui e os pontos baixos aí no meio, tá? Vou fazendo a correntinha e volto. Depois faço pontos baixos até chegar aqui e eu volto com vocês. Ó, tá ficando assim. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Ficou assim, ó, a outra correntinha igualzinha que acabamos de fazer. Fiz a carreira de pontos baixos e fiz aqui a mesma coisa que acabamos de fazer desse lado, tá? Igualzinho. Segui fazendo pontos baixos, lembrando de fazer os dois pontos baixos aí dentro da correntinha. Sigo fazendo. Quando chegar aqui, vocês vão fechar no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo, tá? E já podem cortar o fio. Ó, ficou assim, essa parte do bojo. Agora, vamos fazer o outro lado, que é igualzinho à primeira base, tá? Vou fazer a minha aqui e volto pra fechar com vocês. Colocar aqui do outro lado. Essa parte aí, ó, vou fazer, não vou repetir, tá? Porque já tem aqui, é só você voltar um pouquinho e fazer igual, ó. Ficou assim, igualzinho que acabamos de fazer, com 6 carreiras. E eu vou fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado, tá? Ó, igualzinho que fizemos aqui. Agora, nós vamos unir esses dois bojos. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar na correntinha ali pra fazer a parte da união, tá? Terminei o meu aqui, tá? Ficou assim, só os pontos baixos. Cheguei aqui, faço mais um ponto baixo ali dentro da correntinha. Pego o meu outro lado que já está pronto. Na argolinha, eu vou pegar pela parte de trás, puxo e faço o meu primeiro ponto baixo. Novamente, pego ali pela frente. Pego lá pelo meio da argolinha e puxo. Novamente, para fazer os 3 pontos baixos. Pego ali o fio, vou lá no meio da corrente da argolinha e puxo o fio de novo. E fica assim, fechado igualzinho dos dois lados, tá? E sigo fazendo a mesma coisa que fizemos do outro lado agora. Sigo fazendo pontos baixos em cima dos pontos altos. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou a parte da união, ficou assim. Ó, ficou bem bonito aqui no meio. E aqui nós vamos fazer do outro lado de 2 partes das alças aí. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar na correntinha, tá? Ó, fiz meus pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixo ali no meio. Vou fazer um cordão de correntinha com a mesma quantidade de correntinhas que fizemos do outro lado. E vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Cheguei aí, faço meus pontos baixos até chegar desse lado também. Repito a mesma coisa desse lado aqui. Faço a correntinha e volto em pontos baixíssimos. Fecho ali com ponto baixo e faço pontos baixos até chegar desse lado aqui, tá? Vamos fazer exatamente como fizemos desse lado, tá? Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho que vocês vão conseguir entender.
Ó, fiz o meu desse lado também, igualzinho que fizemos do lado de cá. Aqui, ó, fiz exatamente o que eu falei no vídeo. E continuei de pontos baixos até fechar ali. Fechei com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu fiz o ponto baixo, fiz as correntinhas, voltei em pontos baixíssimos e fiz o ponto baixo. Ficou assim. Agora vamos fazer a parte do corpo do vestido, tá? Viro ele assim, vou começar nessa parte de baixo. Faço um nó corrediço, pego a argolinha ali e vou fazer no total de 6 pontos baixos aí dentro. Mas vai do gosto de cada um, tá? Se você quiser tá fazendo mais largo também essa parte aí pra ficar mais tapado, vocês podem estar fazendo também, tá? Como eu fiz 6, vocês podem estar fazendo uns 8 a 9 pontos baixos aí dentro. Eu acho que 6 aqui pra mim ficou bom. Vou fazer os meus 6 pontos baixos aqui. Terminei aqui, vou virar meu trabalho, insiro ali, vou subir um ponto baixo, volto ali no meio do ponto, insiro a agulha e pego uma argolinha lá de trás. Faço o meu segundo ponto baixo para dar a altura do primeiro ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Vamos ficar no total com 6 pontos. Fazer o último. Ficou assim. Aí vocês vão ajustando aí, tá? Ó, ficou desse jeito, eu vou virar. E vou fazer novamente o início. Faço um ponto baixo. Vou ali, faço mais um ponto baixo. E nesse mesmo ponto, vamos fazer um aumento. Um ponto alto aí junto com esse ponto. E agora, ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no último ponto alto. Chegando aqui no último, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Um aumento no início e um aumento no final. E agora vai ser essa a nossa carreira de repetição, tá? Um aumento sempre no início, um aumento no final e ponto alto sobre ponto alto no meio. Aí, ó, faço um ponto baixo de início, igual fizemos lá no primeiro. Um ponto baixo, vou ali no meio e faço mais um ponto baixo. Primeiro ponto alto, volto ali e faço mais um ponto alto junto. Nosso primeiro aumento. Sigo fazendo ponto alto até chegar lá no último e fazer mais um aumento. E essa vai ser a nossa carreira de repetição, tá? Eu vou fazer aqui, contando com essas duas, já que estamos finalizando aqui, de aumento, eu vou fazer 7 carreiras. Vou ficar no total com 8, contando os pontos altos ali que não fizemos aumento. E aí vocês podem também estar fazendo mais carreiras, tá? Depende do tamanho, se for um tamanho bem grande, vocês podem estar fazendo mais carreiras. Ó, vou sempre repetir ou aumento no início ou aumento no final, tá? Vou fazer o início novamente com vocês aqui, ó. 2 pontos baixos um em cima do outro. E um aumento. E sigo trabalhando dessa forma, tá? Eu tô explicando, gente, mais de uma vez, porque às vezes pode ter iniciantes aqui e eu quero que todo mundo consiga fazer. Ó, vou seguir fazendo até atingir a quantidade de carreiras. Ó, fiz o meu aqui, ficou assim. Ele vai ficando como um triângulo. Fiz pelas minhas 7, 8 contando com essa. Agora vamos fazer a parte de baixo do vestido. Ó, ficou assim. Vou fazer aí agora um cordão de correntinhas que seja da largura da nossa cintura, tá? Esse fio de algodão, ele cede, tá? Por isso que eu tô fazendo o tamanho, a largura da cintura, que vai dar pra vestir normalmente, tá? Vou colocar aqui na tela agora a medida que vocês têm que tirar, tá? São 3 medidas pra vocês conseguirem fazer. Ó, o comprimento, a cintura e o quadril, tá? Aí vai ser a medida da cintura, que é aí abaixo do umbigo. Vou fazer o meu aqui e eu volto pra mostrar, ó. Ficou bem grande, tá? Não façam as correntinhas muito apertadas, que depois a gente vai colocar elástico, tá? Como esse fio cede, então pode fazer ela na medida da cintura que vai conseguir vestir sim. Ó, fechei aqui com um ponto baixíssimo. E vou dar sequência agora à parte de baixo, ó. Ficou assim, fechado.
eu aqui não precisei fazer nenhum tipo de aumento, tá? Porque essa medida que eu coloquei na parte da cintura, como a medida que eu vou fazer nos pontos altos para baixo aqui, ele vai enlarguecendo, tá? Mas se o quadril de vocês forem muito largo, vocês podem estar fazendo aumentos aí, divididos entre as carreiras, tá? Eu vou dar sequência aqui, ó, fazendo pontos altos sobre os pontos altos e sobre as correntinhas também, tá? Aí agora são só carreiras de pontos altos, ó, nessa parte da correntinha vocês vão fazendo pontos altos. Eu vou fazer somente carreiras de pontos altos. Se vocês precisarem aumentar, vocês vão estar fazendo 2 pontos altos juntos, intercalados aí. Não precisa fazer juntinhos um aumento com o outro, tá? Vocês fazem um de um lado, outro de outro, no meio, bem separado para não ficar a marca, tá? Aí, eu fiz meu último ponto alto. Vou fazer o mesmo fechamento que nós fizemos lá na parte lá do bojo, tá? Aqui venho no segundo e fecho normalmente. Puxo ali a argolinha e fecho aqui. Eu queria falar com vocês que nessa parte aqui eu já cortaria meu fio e iniciaria na parte da lateral, tá? O fechamento eu colocaria na parte da lateral. Porque eu fiz essa parte aí com o fechamento na frente, caminhei por 4 carreiras e achei que tava ficando marcado. E comecei a fazer, cortei o fio, mas eu não gravei aqui pra vocês, tá? Me perdoem, mas eu cortei o fio e fiz na parte da lateral, tá? Porque caso fique marcado, vai ficar na lateral e não na parte da frente. Vou fazer essa parte aí somente de ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta, até chegar ali de novo, ó, chegou aqui. Vou fazer o fechamento de novo, igual fizemos lá na parte do bojo. Insiro ali no segundo ponto por trás, puxo, ó, fica assim, mas mesmo assim ainda ficou um pouquinho marcado, tá? Depois que faz grande quantidade de carreiras, né? Faço ali 2 pontos baixos, um em cima do outro, e sigo fazendo ponto alto. Aí, eu não precisei, como eu disse, fazer aumento, mas se vocês precisarem fazer aumento, faz um aumento aí nessa parte aí, faz um aumento lá na lateral e vai fazendo os aumentos. Eu vou fazer o meu aqui por algumas carreiras, tá? Somente repetição de ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 26 carreiras. Essa parte que eu falei com vocês, tá? Fiz por algumas carreirinhas, mas ficou um pouquinho marcado, tá vendo? Aí, a minha dica é fazer essa parte das correntinhas aqui, até chegar, ó, fiz até chegar desse lado. Corta, quando chegar ali, corta e começa numa lateral dessas daqui, tá? Ó, começa na lateral, porque se ficar marcado, ó, como ficou aqui um pouquinho, tá vendo? Bem perceptível, mas ficou um pouquinho marcado. Então, faça na lateral pra não ficar essa marca aí na parte da frente do vestido, tá? Porque se ficar a marca aí na parte da frente, não vai ficar tão legal. Agora, eu vou fazer as carreiras de acabamento, tá? Aqui embaixo, vou fazer o detalhezinho para dar acabamento. Ficou assim, tá? Essa parte aí vocês vão fazer sobre medida, baseado naquela medida lá do comprimento, tá? Da foto que eu coloquei aqui no vídeo agora há pouco. Aqui subo meu primeiro ponto alto, pulo o próximo ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Agora vamos fazer uma carreira de ponto X, tá? Volto no ponto que pulamos e faço mais um ponto alto. Vai ficar um xizinho mesmo aí, ó. Novamente, vou pular um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Essa carreira vai ser só de ponto X, tá? Volto no ponto que nós pulamos e faço um ponto alto. Novamente, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Volto e faço mais um ponto alto. E essa vai ser a sequência dessa carreira, tá? Ó, terminei o meu aqui, todo em pontinho X. E o último, eu vou inserir ali no meio, passar ali, ó, vou no pontinho do próximo ponto e faço um ponto alto aí pra ficar o último ponto X pronto aí, tá? Ficou assim, vou ali e fecho a carreira. Pulo esse primeiro, vou fechar igualzinho fizemos na outra, tá? Pego ali, ó, e fecho. Ficou um pontinho X ali no meio também. Agora, essa carreira vai ser somente de pontos altos. Faço aqui, ó, meu primeiro ponto baixo e meu segundo ponto baixo aqui em cima. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Essa carreira é somente pontos altos, tá? Vou fazer o meu aqui até o final e eu volto com vocês.
quando chegar aqui. Terminei aqui, ó, minha carreira de pontos altos. Fiz já o meu primeiro ponto baixo. Vou repetir aqui com vocês, ó, fechei, subo meu ponto baixo e faço meu outro ponto baixo. E agora vamos repetir essa de X. Ó, pulo o primeiro ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Volto e faço um ponto alto naquele ponto que pulamos. De novo, pulo esse ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. Volto no próximo do ponto que pulamos e faço um ponto alto novamente. E vai ficando assim. Vou fazer por toda a carreira, quando chegar aqui eu volto. Ó, terminei. Ficou assim. Esse último aqui eu vou fazer igualzinho nós fizemos na carreira anterior, tá? Passo ali pelo meio, vou ali, puxo e faço um ponto alto. E vou fechar ali igual estamos já acostumados, tá? Pego lá pela parte de trás, pego a argolinha da frente e fecho meu ponto. E agora vamos fazer novamente uma carreira de pontos altos, tá? E aí vocês podem brincar nessa parte, tá? Pode fazer 2 carreiras de ponto X, pode fazer mais carreira de ponto alto. Fica a gosto de cada um, tá? Aí vocês podem estar colocando outro ponto se vocês conhecerem, achar mais bonito. Eu vou fazer somente essas 2 carreirinhas de ponto X. Se vocês quiserem estar fazendo mais, também pode estar fazendo. Vou terminar aqui, ó. Finalizei essa carreira. E agora eu vou fazer só de acabamento uma carreirinha de pontos baixos, tá? Mas vocês podem estar fazendo nessa parte também um bico para finalizar. Eu não gosto, eu gosto mais simples, mas só essa parte mesmo, 2 pontos baixos. Mas aí, como eu disse, fica a critério de cada um. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar nessa parte do início de novo. Essa carreira eu vou fazer só pontos baixos, vou adiantar o meu aqui e eu volto com você. Terminei aqui, ó, ficou assim. Fecho ali com um ponto baixíssimo. E terminamos essa parte de baixo. Agora vamos fazer a parte do arremate lá em cima. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Olha, fica muito bonita essa partezinha de baixo. E agora vamos fazer a parte de cima, tá? Eu esqueci de colocar lá no início, mas eu vou usar um pedacinho de elástico também, tá? E o elástico, pra vocês medirem, vocês vão medir no quadril. Estica ele bem. Se ele passar no quadril, vocês podem cortar, porque ele tem que ficar franzido, tá? Ele tem que ficar assim, e se ajustar na cintura, mas ele tem que passar pelo quadril também, tá? Vou usar linha e agulha. Não consegui a linha da mesma cor aqui, mas não tem problema, porque vai ficar tapado. Vou vir nessa parte aqui, ó, bem no meio. E vou prender o meu elástico, tá? Vou dar só uns pontinhos aí mesmo para deixar o elástico seguro. Ó, insiro ali a agulha. E já prendo lá no elástico. Essa parte aí vocês podem fazer do jeito que vocês gostarem, tá? Que vocês acharem melhor. Porque eu não sei muito costurar, não. Só vou fazer uns pontinhos mesmo. Só para prender o meu fio ali, tá? O meu elástico ali, tá? Vou fazer o meu aqui, vou dar só uns pontinhos mesmo e eu volto com vocês. Terminei de prender o meu lado de cá, ó. Vai ter que passar nessa parte aí, então nós vamos prender ele, o outro lado, no mesmo lugar, mesma reta, tá? Só que do outro lado lá. Vou dar os mesmos pontinhos que eu dei desse lado de cá, nesse lado aí, ó. Igualzinho aí, pra ficar bem presinho. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Venho desse lado de cá. E faço a mesma coisa, ó. Insiro a agulha ali e prendo no elástico. Os pontinhos fica a critério de vocês, tá? Eu vou estar fazendo o meu aqui e eu volto com vocês quando eu terminar. Mas façam bastante pontinhos, tá? Pra ele ficar bem preso. E agora nós vamos fazer a parte de acabamento aí de pontos baixos para esconder o elástico. Ó, já preguei o meu elástico aqui e agora vamos seguir fazendo os pontos baixos aí nessa lateral todinha. Vou inserir meu fio aqui no primeiro pontinho aqui, ó. Puxo. E aí vou fazer um ponto baixo aí. E vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto aí dessa carreira de base.
Ó, no próximo ponto alto, 2 pontos baixos. No próximo ponto alto, 2 pontos baixos. E vamos seguir fazendo até chegar lá na parte do elástico, tá? Sempre 2 pontos baixos em cada ponto alto. Quando chegar aqui, eu venho e mostro pra vocês, ó. Finalizei aqui. Agora vamos esconder essa parte aí que nós fizemos, tá? Ó, faça um pontinho ali. Se for necessário, façam mais um pouquinho de pontos baixos aí pra esconder. Essa parte não pode ficar à mostra, ainda mais eu aqui coloquei uma cor diferente, tá? Ó, dá uma puxadinha, dá uma ajeitadinha. Se, ó, precisei de fazer mais um porque ficou à mostra ainda. Faço ali no meio, mais um ponto baixo. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Ó, agora já escondeu. E eu vou seguir fazendo nessa parte das correntinhas que nós tínhamos feito, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, tá? E o elástico, vocês vão dando uma puxadinha nele, vão ajustando que ele vai chegar até lá no final, tá? Podem ficar tranquilos. Ó, sigo fazendo e já prendendo o elástico ali no meio, tá? Não esqueça de deixar o elástico de fora, não. Vai prendendo ele ali entre o ponto alto e o ponto baixo. Vou fazendo aí por toda essa parte, sempre numa puxadinha nele para ele se ajustar até chegar aqui. E sigo fazendo a mesma coisa que fizemos na parte de cima ali, tá? Tem que esconder essa parte ali também. E aí, na lateral aqui, eu faço 2 pontos baixos para cada ponto alto. Na hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei aqui, ó, fiz toda essa parte até chegar aqui em cima. Aqui, para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo e cortar o meu fio. E finalizamos nosso vestido. Agora é só a parte de arremate, tá? Vou mostrar aqui atrás como que ficou. Ó, ficou assim. A parte de trás, ó, fica um pouquinho franzido. Na hora que veste no corpo não fica assim, tá? Como vocês viram no início do vídeo, ele se ajusta ao corpo. Ó, ficou assim. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido, tenham gostado do tutorial, tá? Eu tentei explicar da melhor forma possível. Reforçando pra vocês essa parte do comprimento aí, eu não precisei aumentar, tá, no meu, porque deu certinho no meu quadril. Mas se vocês quiserem aumentar, façam 2 pontos altos juntos, separados aí ao longo das carreiras, tá? Até atingir o tamanho do quadril necessário, aí vocês seguem carreiras retas. E como prometido, ó, 15 centímetros de bojo, 8 centímetros o corpinho aí, 37 centímetros de largura e 33 centímetros de altura, tá? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.